Boa noite, hoje nós vamos fazer a atividade de gestão dos sonhos. Essa é a atividade que eu recebi um maior número de dúvidas, várias pessoas perguntando como é para fazer essa atividade. E essa atividade é uma atividade bem simples. O texto, ele já vai dizendo tudo o que é preciso fazer, à medida que vai se lendo, já sabe o que é para fazer. Então vamos lá, gestão dos sonhos. O que é a gestão dos sonhos? É a organização de um sonho de forma que ele possa acontecer. Isso vai levar em conta diversas variáveis, como tempo, pessoas, orçamento, organização, prática, experiência e vivência. Vamos conhecer como é a gestão dos sonhos. Lembrando que a gestão dos sonhos está na perspectiva social da nossa vida em sociedade. Ou seja, normalmente nós vamos ter sonhos parecidos, como por exemplo, sonho de habitação, de uma moradia, de mobilidade, comprar um transporte, um carro, conhecer um país ou uma outra coisa. Vocês vão perceber que os sonhos de vocês serão um pouco parecidos, porque é isso que o texto fala. A nossa vida social nos permite sonhar parecido com as outras pessoas que estão presentes na nossa vida, que no nosso círculo de amizade, nossos amigos e pessoas próximas. Podemos começar? Então vamos lá. Antes de começar a ler esse texto, providencie um papel, uma caneta e escreva quanto tempo você ainda estima viver. Seja sincero. Analise a expectativa de vida de sua cidade, reflita sobre os seus hábitos alimentares, histórico familiar, estilo de vida, comportamento e escreva até que ano você acredita que irá durar. Então, você só vai pensar quanto tempo, fazendo essa análise toda de hábitos alimentares, histórico familiar, expectativa de vida da sua cidade e vai colocar lá quanto tempo você estima viver. Esse exercício nos ajuda a refletir sobre a distância entre aquilo que desejamos e aquilo que realmente iremos conquistar. Não é raro ver pessoas passando uma vida inteira sonhando com coisas intangíveis ou até mesmo irreais sem se darem conta de que o tempo vai passando e seus sonhos vão se perdendo. Uma certa vez uma pessoa me disse que tinha um sonho de andar de avião. Logo que eu ouvi esse desejo, fiquei pensando, e se ela conseguisse concretizar esse sonho, naquele dia em que conversamos, certamente ela ficaria vislumbrada com a experiência e continuaria lembrando dela por um bom tempo. Mas se depois de alguns meses viajando constantemente, ela percebesse que o seu sonho tinha virado rotina, isso provavelmente a faria infeliz por não ter mais um sonho a ser desejado. Esse exemplo nos ensina que ter desejo é diferente de ter sonho. O desejo é uma vontade de realizar algo ou adquirir um bem, e para que ele seja alcançado é preciso traçar objetivos concretos e levar em conta diversas variáveis como orçamento, tempo, pessoas, dentre outras. O sonho é algo muito mais completo e contínuo por toda a vida. O sonho está ligado ao estado de felicidade em que as pessoas querem viver, a realização pessoal, profissional, familiar ou um projeto de vida. Logo, ele não tem fim. Então, diferente do desejo, que pode ser algo momentâneo, como andar de avião. É um desejo, nunca andei de avião. Como será andar de avião? Então, eu quero andar de avião. Então, o sonho, ele não pode ser uma coisa que você realiza e como essa pessoa, suponhamos que ela tenha virado aeromoça e viajar se tornou uma coisa rotineira, porque fez parte do trabalho dela, então o sonho dela acabou. Por quê? Porque ficou tão comum, tão trivial, tão parte do dia dela, então era um desejo e não um sonho. Então o exemplo que pode ser um sonho é o exemplo desse parágrafo. Nesse exemplo, o sonho poderia ser representado. Por exemplo, se uma pessoa tem o desejo de ser um advogado, precisará analisar a quantidade de recursos financeiros necessários, tempo disponível, dedicação a ser exigida e diversos outros fatores que determinarão o sucesso ou não do alcance desse objetivo. Ao se formar, essa pessoa poderá dizer que aquilo que ela planejou foi alcançado, logo realizou um desejo, o desejo de se formar. Mas isso não significa que ela tenha realizado um sonho. Então, a segunda pessoa da história, ela tinha um sonho de ser advogado com o intuito de levar à justiça. Então, no primeiro momento, ela alcançou um
Desejo, qual foi o desejo? Foi de se formar. Passou 5 anos estudando, foi muito difícil, provas e todas as complexidades que é de fazer uma graduação, que nós sabemos que não é fácil, existem inúmeras coisas. Até ele pediu aqui para analisar a quantidade de recursos financeiros, tempo disponível, dedicação e tantas coisas que se abre mão para fazer uma faculdade, um curso superior, ainda mais um curso longo de 5 anos. Mas ao se formar, ela alcançou um objetivo que faz parte do desejo. E o sonho é uma coisa muito maior. E aí o autor vai dizer que o sonho é levar a justiça. Nesse exemplo, o sonho poderia ser representado pela satisfação de levar a justiça para a sociedade e contribuir para uma vida melhor das pessoas. Desta forma, o desejo ser advogado pode servir como uma ferramenta para a realização do sonho, que é algo maior, que é levar a justiça. Aqui vemos a importância de planejar nossos desejos, pois em maior ou em menor grau eles podem viabilizar o alcance de nossos sonhos e, sobretudo, de uma vida de felicidade e realização. Muita gente acredita ser possível falar de finanças pessoais apenas com cálculos, sem levar em conta a felicidade das pessoas. Entretanto, de nada adiantaria buscar saúde financeira se isso não fosse capaz de trazer nossos sonhos e desejos para próximo de nós. A primeira provocação feita no início do texto, sobre quanto tempo você estima viver, nos ajuda a refletir sobre o tempo em que temos para atingir nossos objetivos e verificar se eles realmente são alcançáveis. Então, vocês já começam a pensar no tempo que vocês estimam viver e quais objetivos vocês traçaram para esse tempo. Suponhamos que eu quero viver mais 50 anos, eu quero viver mais 60 anos. Então, nesse tempo que eu quero viver, eu vou me organizar traçando desejos com o intuito desses desejos se tornarem objetivos para a realização do sonho, assim como o exemplo da advogada, que ao formar ela realizou um desejo e o sonho é levar a justiça. Então o sonho é constante e não mais uma coisa pontual, ele é atemporal, dura a vida inteira. E ele tem qual intuito? O intuito de atingir 2 graus. Quais são os graus? O ente social e o ente econômico. O ente social é prestar um serviço à sociedade, levar a justiça, e o ente econômico é, com uma formação de advogado, você conseguir realizar seus sonhos pessoais de bens econômicos. Uma boa gestão financeira só pode ser feita por pessoas que possuem clareza de seus objetivos e tempo necessário para realizar. Aliás, em finanças, o tempo é o principal elemento de qualquer análise. Nada pode ser pensado sem que o tempo esteja presente. Se fosse num outro momento, se nós estivéssemos nessa coisa de quarentena, de estarmos presos em casa, eu ia falar uma frase que, sim, é sempre bem recorrente assim na minha vida, fora da quarentena, porque muitas vezes até parar no sinal vermelho, a gente já se cansa, poxa, eu peguei todos os sinais fechados e queria chegar logo, ou quero chegar logo, eu tenho X compromissos. Eu sei que vocês também têm essa vida de estar em 3 turnos e sempre estar buscando objetivar o tempo, ou seja, minimizar os problemas para ganhar mais tempo. Uma coisa que, como economista, eu sempre falo, por que as nossas casas mudaram em relação às casas dos nossos pais e dos nossos avós, assim. Na nossa casa, hoje em dia, ela tem uma maquininha para tudo, né? Eu tenho uma maquininha de café, eu tenho uma maquininha de fazer pipoca, eu tenho um micro-ondas. Por que eu tenho inúmeras coisas que na casa dos meus pais e dos meus avós não tinham? Porque hoje nós vivemos em função do tempo, né? Então, eu não comprei coisas, eu comprei tempo, porque à medida que eu comprei uma máquina para fazer o café, uma para fazer a pipoca, uma para lavar roupa e um secador ou qualquer uma outra coisa, eu poupei tempo para eu ganhar mais tempo para minha família, para o meu bebê e para outras coisas. Então, é nessa lógica da valorização do tempo, né? No século XXI, o nosso tempo ele vale mais do que o nosso dinheiro. Por quê? Porque aumentou o número de atividades que nós fazemos. Hoje nós fazemos inúmeras atividades, completamente diferentes de 2 décadas atrás, que a quantidade de atividade das pessoas eram sempre menores, e nós, com a nossa dinâmica de vida, nossa vontade de realizar nossos sonhos, impuseram desejos, e com esses desejos nós estamos em 3 turnos, isso lembrando um pouquinho atrás,
Mas quando passar essa lógica de quarentena, a gente vai voltar à nossa vida de rotina de busca de tempo. Para termos clarezas de quais são os nossos objetivos, sugiro listar em um papel, aqui começa a atividade, 4 colunas e colocar no topo de cada coluna os períodos de 5, 10, 15 e 20 anos. Em seguida, coloque em cada linha os seus objetivos, sejam eles materiais, educacionais, culturais, financeiros, pode ser amorosos, pode ser de realização pessoal, casamento, filho, essas coisas. E aí vocês, nessa planilha, vocês começam a organizar em 5, 10, 15 e 20 anos quais coisas vocês querem organizar no tempo que vocês vão estimar viver. Ao desenhar essa planilha, avalie seus desejos claramente e veja se eles são tangíveis e realistas. Analise o tempo previsto para que cada um ocorra. Caso contrário, melhore a forma de escrevê-lo ou que realmente deseja nos próximos 20 anos. Suponhamos que foi isso que vocês colocaram que queriam viver, né? Quem colocou mais 30 tem que aumentar a quantidade de desejos e de tempo lá. O importante desse exercício é que ele nos ajuda a refletir sobre o foco que damos para aquilo que realmente desejamos. Para fazer um bom planejamento financeiro pessoal, precisamos ter clareza dos nossos objetivos para os próximos períodos de nossa vida, pois só valerá a pena empreender esforços para o equilíbrio de nossa finança se isso realmente trouxer melhor qualidade de vida e superação das dificuldades que o nosso sistema impõe. A partir desse texto, lembre-se sempre desse assunto, pois uma vida desorganizada financeiramente poderá trazer frustrações, desentendimento, tristeza e diversos outros problemas. Já uma vida organizada financeiramente será eficaz em nos trazer alegrias, realizações e dignidade. Não deixe de analisar os seus desejos e o tempo em que eles ocorrerão, pois pior do que não ter as finanças organizadas é não saber se quer chegar ou o que deseja conquistar ou que deseja viver. Essas respostas não serão encontradas em nenhum manual ou palestra, pois você busca estar primeiramente dentro de você. Então, cada um vai colocar os seus desejos, as suas vontades, e lembrando que quando eu construí esse texto, eu tinha o meu objetivo foi um objetivo bem maior do que o objetivo de só um trabalho da sala de aula. Foi um texto que vocês levassem para a vida, realmente, que vocês colocassem nessa planilha as conquistas e que vocês focassem nelas enquanto desejos que tem o intuito, esse desejo de fazer com que vocês encontrem a realização dos sonhos de vocês. E é isso que eu sei, que eu tenho certeza que o sonho começa com essa graduação, com a graduação de Direito. E eu fico muito feliz, mesmo nós estamos vivendo nesse momento atípico da economia, onde a gente está vendo a economia parada, contrariando uma lógica dos grandes economistas como Keynes, que ele diz que a economia ela tem que rodar, ela tem que ser prática, rotativa, ou seja, a economia não pode parar. E ele tem uma analogia de um buraco, de dizer que nem que uma pessoa precisa cavar um buraco de manhã e outra pessoa precisa à noite ir lá fechar, a economia não pode parar. Ele quer dizer o quê? Que nós caminhamos nesse aceleramento que caminhamos realmente, nos 3 turnos, fazendo inúmeras coisas. Por quê? Porque nós estamos buscando agora uma vida econômica que só um trabalho ou que só uma atividade não consegue mais dar aquilo que nós desejamos. Então, eu quero que vocês façam realmente esse trabalho e eu quero que esse trabalho tenha o intuito de mudar mesmo a vida de vocês, que vocês coloquem lá no caderninho de vocês os sonhos, os desejos, o tempo que vai se realizar e que vocês foquem e que isso possa acontecer num futuro breve. Eu posso encontrar vocês daqui a 5, 10, 15 anos e vocês possam me falar: ah, professora, aconteceu certinho, tudo que eu coloquei lá no meu caderninho que eu queria de sonho e de desejo aconteceu. E é isso que eu desejo para vocês. Muito sucesso, muita luz e que a gente possa se encontrar rapidinho na sala de aula. Tô morrendo de saudade de vocês e é isso que eu desejo. Beijo, fiquem com Deus, muito sucesso e façam uma atividade. Se alguém tiver dúvida, pode falar comigo. Eu tô aqui à disposição. Fiquem com Deus. Tchau.